Outro texto que eu quero ler para você está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 4. Abre lá rapidinho aí e anota, manda aí no superchat quem está anotando. Filipenses, capítulo 3, versículo 4, vamos ler até o 9. E esse texto aqui vai ser, como diz o outro, né, na terra lá de Riba, vai ser um coice de mula, vai te dar um baque, vai te jogar para trás, porque olha que poder a palavra de Deus está liberando sobre a sua vida. Filipenses capítulo 3, versículo 4 ao 9. Quem puder, manda aí no superchat. Aí, o Paulo mandou. Então vamos lá. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aqui é Paulo falando. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Irmãos, Paulo está dando um tapa com luva de pelica aqui para te falar algo. Se ele, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel, circuncidado ao 8º dia, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível diante da lei, se ele pegou tudo isso que ele supostamente merecia e considerou como perda, como refúgio, por que você, que nem se compara, como diz o outro, cai na real entre nós aqui, estamos longe desse padrão que Paulo estava, por que ainda assim você está se apoiando em você e no que você sabe, fez ou pensa para determinar se você vai ou não ser abençoado? Mais uma vez, eu cuido de empresários já há mais de 8 anos, mais de 2.000 empresários, além de ser pastor também por esse tempo, cuidando de 1.248 membros da minha rede. Minha vida é relacionar com pessoas. E você sabe, infelizmente, a oração de muitos é carregada de merecimento ainda. É carregada de uma piedade que está cheia de justiça própria, cheia de merecimento, cheia de um desejo de agradar a Deus para poder, depois disso, ser abençoado. E muitos fazem o questionamento, por quê? Por que eu não estou rompendo? Por que eu não estou sendo abençoado? Por que a minha empresa não cresce, não rompe, não avança? Por que as coisas não dão certo na minha vida? O que eu fiz de errado? Qual que é a brecha que eu deixei? E aí você condiciona a você e as suas atitudes os seus resultados. Mas presta atenção, porque uma vez que você traz para você a culpa de algo que não deu certo, o que você acha que vai acontecer na hora que der certo? Me responde. Você vai atrair para você a glória. Se não está dando certo porque você fez algo errado, quando der certo é porque então você acertou a tacada. Você fez algo correto. E aí presta atenção, Deus não vai dividir com você a glória que é dele. Deus quer que no final de tudo você apenas reconheça: eu fui abençoado por causa de Cristo, não tenho nada baseado em mim mesmo, mas eu quero ganhar a Cristo e ser achado nele, como Paulo está aqui dizendo. Então presta atenção, não atraia a condenação do que ainda não deu certo ou do que deu errado, e muito menos a glória do que tiver dado certo. Não se baseie em você para absolutamente nada, valente. Está me ouvindo? Para de se considerar na equação. Eu sempre coloco esse exemplo, porque foi algo que aconteceu comigo, porque na escola é aquela coisa, quem gosta de matemática normalmente não gosta muito de português, Eu, particularmente, eu ia muito bem nos dois, amava matemática, mas o que me derruba, como diz o outro, é o português. Estou brincando. Mas presta atenção, eu tinha uma certa facilidade, eu lembro que um dia, e eu sempre muito rápido para fazer conta de cabeça, gostava de praticar isso, procurava não usar rascunho nem calculadora para nada, para forçar o cérebro mesmo e ficar bom de conta. E aí um dia eu lembro que eu estava na aula e o professor estava colocando uma equação lá.
né? Aquela coisa, raiz quadrada, divide, multiplica, elevada à potência, né? Ao cubo, aquela coisa toda maravilhosa, né? Que hoje eu já não lembro mais nada quase. E aí, por fim, eu estava lá e eu tinha o costume de que eu não fazia rascunho. Então, ele ia colocando a equação na lousa e eu ia fazendo a conta. Multiplicando, dividindo, subtraindo, adicionando. E eu ia memorizando, ia fazendo até que na hora que ele terminava de escrever, pouco tempo depois eu já dava o resultado. E por muitas vezes eu acertei fazendo desse jeito. Foram raras as vezes que eu precisei realmente pôr no papel, fazer um rascunho e tal. A não ser, claro que na medida que foi ficando mais difícil, isso foi se tornando mais recorrente. Mas teve um dia que aconteceu algo. O professor ele escreveu toda a equação no quadro e eu tentei fazer o cálculo de cabeça e não consegui. Eu fui para o rascunho, não consegui. Usei a calculadora, não consegui. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu levantei a mão e falei para o professor, sua equação está errada. Porque eu sou maravilhoso demais. Não tem como eu não ter achado o resultado. Não, mas presta atenção, tira essa parte bobagenta aqui. Mas o que aconteceu? Eu falei para ele, professor, tem alguma coisa errada nisso, porque o cálculo não está dando. E ele falou, não, lógico que não, está tudo certo. Né? Foi firme e eu tentei mais um pouco, por fim eu falei, não tem jeito, está errado. E aí ele foi conferir. E quando ele foi conferir, o que ele percebeu? Que na hora que ele foi passar para o quadro do exercício que estava no livro dele, de professor, ele errou um número. Ele colocou um 6 no lugar que era para colocar um 8. E você sabe, numa equação, um número que tiver errado, muda o resultado dessa equação. Eu quero te falar algo, presta bastante atenção. Você é esse 6 no meio da equação. 6 aponta para o número do homem, né? Claro que hoje eu nem lembro qual era o número que estava errado lá, mas hoje, quando eu dou esse testemunho, eu coloco o 6, porque 6 aponta para o homem, é o dia que o homem foi feito. E você sabe, a marca da besta é o 666, que é o homem no centro, né? O homem na sua plenitude, o homem completo no centro da sua existência. Então presta atenção, esse número errado na equação é você. Toda vez que você entrar na equação vai dar erro. Vai dar tela azul no Windows. Vai dar bug, vai dar pau. Você não pode estar no meio da equação. Porque se você achar que está sendo abençoado porque merece, você tirou Cristo do centro. E qualquer resultado que você tenha vai ter dependido da força do seu braço conquistá-lo, mas pior, depois vai depender da força do seu braço sustentá-lo. Agora, quando você deixa o Senhor no centro e tudo tem a ver com Ele, você é achado nele, então você desfruta daquilo que Ele merece. Mais uma vez, o tema dessa live hoje é: você merece ser feliz? E eu já estou respondendo, não merece, baseado em você, mas merece baseado em Jesus. Ele morreu a vida que você merecia, para que agora você viva a vida que Ele merece.